Iniciei minha pesquisa já bastante inclinado a ter preceitos decoloniais na escolha de repertório, na escolha das atividades didáticas e na leitura crítica. Ingressei no mestrado já cooptado pelo livro Pedagogia das Encruzilhadas, de Luiz Rufino, que dialoga e reafirma, a meu ver, muitas das estratégias educacionais de Paulo Freire, atualizando termos agora sob a ótica decolonial. Confirmou a relevância de algumas ideias já colocadas em práticas na minha experiência de sala de aula, que agora embasadas pela teoria foram radicalizadas. A leitura das argentinas Violeta de Gainza e Pepa Vivanco também foram importantes nessa trama de pedagogias abertas, onde Kohreuter e Darcy Ribeiro também fazem seus pontos. Encontrei convergências com textos de Hudson Nogueira e Dario Sotelo, quando relativizam e propõem adaptações brasileiras de tabelas de parâmetros técnicos e classificação de repertório para bandas, originalmente norte-americanas. A ginga, a flexibilidade, a atenção ao material humano são as premissas para a introdução do repertório e do desenvolvimento das atividades didáticas musicais. Seleção do repertório, dos arranjos para as fanfarras. O repertório já está selecionado. Eu tive alguns imprevistos de ordem de identificação de autoria e confirmação de direitos autorais, principalmente no Ferterro peruano. O Som de los Diablos é um nome, identifica um gênero, identifica músicas, identifica uma festa. E ele causou algumas confusões. Um desses Sons de los Diablos era apontado como tradicional e sem autoria definida, mas as minhas pesquisas confirmaram ser registrada por um artista peruano já. E a peculiaridade da música afro-peruana deu um nó na minha cabeça, ao mesmo tempo que seduziu também. Por conta da testagem para os grupos de saxofones, eu defini a grade do arranjo para essa formação de 3 músicas. O Ferterro Som de los Diablos, recolhido por Pepe Duran, o mambo El Manicero, Moisés Simões, a cumbia El Brujo de Arjona, de Guilhermo Buitrago, o candombe Tonos Negros, do pianista Hugo Fatoruso. Esse arranjo já tem uma grade definida, eu já escrevi para fanfarrada, na formação de flautim, clarinete, sax, metais e percussão. As músicas restantes previstas no projeto Joropo El Diablo Suelto, Chacareira, La Telecita e a cuenca Bailecito já tem harmonia e melodia escritas e definidas, sendo que essas duas últimas eu já rascunhei algumas vozes e contrapontos. A escolha do repertório tem que permitir alcançar músicos iniciantes, intermediário e profissional. E os arranjos pretendem reforçar essa característica, sendo construídos de forma que permitam que músicos com variadas experiências e capacidades possam tocar juntos. Atividades pedagógicas. Eu tenho 4 exemplos aqui de atividades pedagógicas que vão estar propostas no site América Vizinha. Primeiro é a transposição de uma clave melódica para todos os tons. A partir de uma clave, de um ostinato presente em uma das músicas, a proposta simples é transpor para todos os tons aquele ostinato. O primeiro gerador desse exercício foi o ostinato básico, a clave harmônica, que é do El Manicero. Pam pam pam, param param, pam 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 param param. Só isso, transposto para todos os tons. Tem sido um exercício bastante desafiador para os iniciantes e também um aquecimento bom para todo o grupo, né? Outro exercício é a vocalização de células rítmicas. Pescando, algumas referências das polirritmias dos gêneros abordados,
eu proponho a criação de frases ou mesmo palavras que imitem os instrumentos que compõem a engrenagem rítmica. Claramente inspirada, dos mestres de percussão das tradições orais. É uma prática presente nas escolas de samba, nos maracatus e diversas outras agremiações, da música popular. Outra atividade, dançar e cantar as músicas, absorvendo o idioma e também sentindo a quadratura da música ao pegar um passo básico dos gêneros abordados e aplicar na música, cantando e dançando aquele pequeno trecho ou a música inteira. Outra atividade que eu tenho proposto é o Montando Montunos. Aproveitando essas claves harmônicas, esses ostinatos muito presentes na música latino-americana e aproveitando o nome que surgido na tradição cubana, essas claves harmônicas muito tocadas pelo três cubano ou pela mão direita do pianista, propor que o estudante entenda a harmonia que está ali implícita e componha seus próprios montunos, os ostinatos harmônicos, tendo como um início do pensamento para improvisação, para composição, para a criação de arranjos e do entendimento harmônico, do arpejo, do encadeamento e tudo mais. Meu artigo está rascunhando a relação entre os referenciais pedagógicos das pedagogias abertas, na leitura de Violeta de Gainza e Pepa Vivanco, na Pedagoginga, de Alan Rosa, na Pedagogia das Encruzilhadas, de Luiz Rufino, e inspirada pela história ímpar da resistência cultural afro-peruana, que, diante do apagamento de suas origens e raízes históricas, por volta da década de 70, constrói, entre aspas, uma tradição. O governo da época promoveu e remunerou uma espécie de registro de tradições peruanas. Artistas afro-peruanos buscavam, na memória de seus anciões, inspirados nos movimentos afrodiaspóricos de países vizinhos e talvez mais estruturados, ao conhecer estas manifestações afro-peruanas, suas características únicas dentro do continente não deixam dúvidas quanto à força do movimento e à legitimidade do processo. Em paralelo a este relato histórico afro-peruano, a testagem em sala de aula apresentou situações que vinham de encontro com esta chancela de memórias ancestrais, inconscientes coletivos, parentescos inventados, e buscava estabelecer marcos seguros para cada participante das oficinas a partir de suas referências, de suas experiências, ou apresentando referências mais familiares. Colaboradores estrangeiros. Meu projeto prevê entrevistas com testemunhas nativas e tive a sorte de conhecer boas fontes. O músico, professor, compositor peruano Sérgio Valdeus foi até o momento a fonte mais rica de bibliografia, depoimentos, curiosidades. Violonista de trajetória internacional que acompanhou diversos artistas relevantes da música peruana e latina, pesquisador, professor e profundo conhecedor de música latino-americana. Me recebeu 2 vezes quando esteve no Brasil recentemente, me emprestou livros, recomendou outros fundamentais sobre Peru e Cuba e tirou dúvidas quanto à escrita do Ferterro. Dissolveu confusões que estava fazendo quanto à nomenclatura dos subgêneros do Ferterro peruano. Arthur Kussen, músico chileno e residente em Campinas, também colabora na pesquisa fazendo ponte com Horácio Salinas, um músico chileno fundador do Inti Illimani, Pancho Amat, compositor e trezeiro cubano, também com o pianista uruguaio Hugo Fatoruso, que já entrei em contato e se colocou completamente disponível para qualquer tipo de colaboração. Finalmente, a colaboração mais constante e refletindo melhor, durante o processo da pesquisa, uma testemunha central, responsável por grande parte do meu encantamento com a cultura musical da América Hispânica, o percussionista colombiano Victor Giraldo, parceiro da fanfarrada e professor de percussão nas oficinas do mesmo grupo. Estou há 2 semestres lecionando no curso de saxofone complementar da Unirio. E desde final de abril, a fanfarra que dirijo começou sua oficina de ritmos latino-americanos. Em ambos os casos,
tenho aproveitado para testar os arranjos e as atividades pedagógicas pensadas para o projeto América Vizinha. As respostas dos alunos e alunas têm retroalimentado o projeto, sugerindo adaptações, ideias para arranjos e atividades, reforçando minhas escolhas no campo da pedagogia. A presença do corpo na dança e na movimentação, por vezes recorrendo ao método passo, é fundamental para a incorporação de ritmos e métricas. A exclusão da partitura, da escrita formal e a utilização de recursos de tradição oral trouxeram benefícios. A identidade visual do projeto vem sendo desenvolvida por mim de maneira diletante, nos intervalos de descanso mental, mas contaminada pelos referenciais do que venho estudando. Creio que cheguei a algo satisfatório, pois a estratégia afrodiaspórica peruana para a resistência de suas culturas, os pontos de apoio lúdico-pedagógicos no conhecimento prévio, meus e dos alunos, que desabrocharam na testagem, criando uma falsa simetria de autoajuda, do ferterro para o jongo, do machixe para o mambo, da cúmbia para o carimbó. Tudo isso me ajudou a encontrar um caminho para os meus rabiscos. A vasta cultura visual dos povos nativos do continente caribenho andino-amazônico, a característica fundamental exusística da presença da rua nas atividades de uma fanfarra e a constatação determinante dos rumos de referencial teórico, da onde não posso ignorar quem sou eu e qual o meu ponto de partida a olhar estas culturas exóticas. Tudo isso me levou à calçada carioca das pedrinhas miudinhas portuguesas com desenhos incas. Uma pedrinha miudinha de Aruanda de trás dos montes e Cusco.